Irmão, gostaria que você ficasse de pé mais uma vez nesse exercício maravilhoso que levanta sempre, levanta sempre, levanta sempre. Abrisse a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 18. A partir do versículo 16. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Se essa pessoa está sem Bíblia, dá uma carona para ela, amém? 1 Reis 18, verso 16. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga meu Deus. Diz assim a palavra de Deus: Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Vamos orar? Amém. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor graça, misericórdia, Senhor, para explanar nesta noite a Tua palavra. Pai, o Senhor mesmo disse, Jesus: as minhas palavras são espírito e são vida. Senhor, não estarei aqui, Senhor, transmitindo, Senhor, uma história, uma fábula, uma lenda. Senhor, não estarei pregando aqui, Senhor, acerca de um gibi, de uma história infantil. Não, Senhor, é a Tua palavra. Meu Deus, que nesta noite a Tua igreja esteja com o coração aberto para ser impactado pela Tua palavra, que o Teu Espírito possa ministrar a nós. Pai, pessoas que talvez estejam aqui, Senhor, necessitando de uma cura, de uma libertação, que ela seja curada em nome de Jesus. Senhor, se há pessoas que precisam de libertação, ela seja liberta pelo poder do nome de Jesus. Pai, se há pessoas aqui precisando de um milagre, que o milagre alcance a vida dela nesta noite em nome de Jesus. Se há pessoas precisando aqui, Senhor, de uma orientação, de uma direção da Tua parte, que ela receba nessa noite em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, precisamos ouvir a Sua voz em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Você pode tomar o seu lugar. Uso esse texto para pretexto, para falar sobre algumas coisas. Estamos vivendo tempos, irmãos, difíceis, sabe? Nunca vi Satanás se levantar, é a comprovação, são os sinais da volta de Jesus, está perto. Nunca vi, tenho 25 anos de crente, nunca vi Satanás se levantar contra a igreja de forma tão ferrenha. E os tempos são os últimos dias, os tempos, estamos no final dos tempos. E o que vai acontecer, irmãos? O que está acontecendo? Os verdadeiros crentes vão se destacar. E os infiéis também vão se destacar. Vamos começar a perceber mais claramente, mais evidentemente, quem é fiel a Jesus mesmo e quem não quer ser. Percebe aqui na história de Elias, que é o texto pretexto para ir para outros textos, que Elias ele estava servindo ao Senhor, ele estava combatendo a idolatria. Você sabe que o rei Acabe era um rei perverso, a mulher dele, Jezabel, pior ainda, era uma enviada do inferno, ele manipulado pela esposa, um idólatra, levando o povo de Israel à idolatria, ao pecado. E quando ele se depara, ele bate de frente com um profeta de Deus. O que ocorre? O rei Acabe, o rei perverso, ele questiona ao profeta: Ei, é você que está perturbando o meu rei? Veja bem, por que o rei Acabe acusa Elias de ser perturbador? Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava pregando contra o pecado. É porque ele estava pregando contra o erro, contra a idolatria. É porque ele não aceitava o sistema deste mundo. Ele denunciava o mal. Será, irmãos, que nós somos perturbadores? Será que eu e você estamos incomodando o mundo? Ou está tudo tranquilo
você. É isso que eu quero abordar. Quem são os perturbadores? É o título da minha mensagem dessa noite. Os perturbadores. Perturbador aqui no bom sentido, amém? No sentido daquele que não aceita a imposição do pecado do mundo, mas continua fiel ao seu Deus, amém, igreja? Perturbar, qual o significado desta palavra? O dicionário vai dar algumas definições. Perturbar é o mesmo que atrapalhar, é o mesmo que embaraçar, envergonhar, confundir, provocar atordoamento ou desnortear. O verdadeiro crente confunde aqueles que servem a Satanás. O verdadeiro crente perturba, incomoda o sistema maligno. O apóstolo João, escrevendo as suas epístolas, vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo pertence a esse sistema, né? Não à criação, mas o sistema serve a Satanás. E o que faz? Qual é a posição do perturbador? Daquele que incomoda o mundo, do verdadeiro servo de Deus? Porque Elias era um verdadeiro servo de Deus. Como ele age? Qual é a postura? Qual é a tua postura, irmãos, diante dessa massificação, desse bombardeamento, sabe, da malignidade? Qual a tua posição? Você está falando o que? Está fazendo o quê? Diante de tudo que você está assistindo, está compactuando, está concordando ou não? Então eu quero aqui nessa noite falar sobre isso. E a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que o perturbador, se você é um perturbador, se você é um crente fiel, você tem que ser profeta de Deus, amém, igreja? Abra sua Bíblia lá em Provérbios, vamos passear por alguns textos. Provérbios capítulo 29, verso 18, a parte A do versículo. Você achou? Amém? Provérbios 29, verso 18, a parte A diz: não havendo profecia, o povo, vamos repetir todos juntos? Não havendo profecia, o povo. Primeira coisa, se você quer ser um perturbador, se você quer incomodar o mundo, o diabo, o sistema, você tem que ser profeta. Sem profecia, sem a palavra de Deus, o povo perece, o povo se desvia. Tanto a falta da palavra, quanto não ouvir a palavra, leva as pessoas a desviar-se da verdade, leva as pessoas a se corromperem, a perecerem. Então o sábio declara aqui, olha, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo a ministração da palavra, a declaração da palavra de Deus, nós nos corrompemos. Se a palavra de Deus não estiver no seu coração, se você não estiver vivendo essa palavra, você se corrompe, irmão. Você precisa ser profeta de Deus. O que é um profeta? O próprio nome, o próprio termo já define. Profeta é porta-voz. Eu e você fomos chamados para ser porta-vozes do Senhor nesse mundo, amém, igreja? Um profeta declara a vontade de Deus, irmão. O profeta procura viver a vontade de Deus e procura declarar a palavra de Deus. Irmãos, ontem eu fiquei sabendo de uma coisa, eu não ouvi ninguém comentando, tá? Não sei se você está sabendo. No ano passado, a ONU fez um relatório, vai vendo, realizou um relatório e dizendo-se ela, a ONU, preocupada porque basicamente na Europa os pais levam seus filhos aos cultos. Vocês ouviram essa notícia? É uma notícia que foi declarada ano passado. Eu até estava consultando alguns sites sérios para saber se não era uma notícia fake, né? Mas foi verdade, saiu nos principais jornais europeus. A ONU está preocupada com o fato de você levar o seu filho para os cultos. Ela diz o seguinte, que quando um pai leva uma criança para a igreja, ela está violando os direitos humanos. Irmão, olha só, basicamente eles estavam criando esse relatório pensando na questão da Inglaterra.
Não sei se você sabe, o ensino religioso na Inglaterra é obrigatório até a 5ª série, no ensino fundamental, o que seria o ensino fundamental lá, certo? Só não participa das aulas se o pai disser, eu não quero que meu filho participe. As crianças assistem aula de ensino religioso e participam de cultos coletivos da igreja anglicana, que é a igreja protestante inglesa. Olha só. Então a outra está preocupada com isso. A partir do momento, meus irmãos, começa a parte de um princípio. Estão preocupados com os pais que permitem seus filhos receberem ensino religioso cristão, né? Esse ensino religioso cristão. Estão preocupados com os pais que levariam seus filhos para os cultos, porque você estaria violando os direitos humanos. É a mesma ideia da ideologia de gênero, irmão. Não, seu filho você tem que deixar ele à vontade para ele poder crescer e escolher, ou escolher ainda criança, né? Você sabe que é um projeto de lei tentando aprovar com que praticamente crianças tenham o direito de mudar de sexo. Você está sabendo? Percebe, queridos? Eu fiquei pensando nessa possibilidade. Estava conversando com a Cintia. Cintia, imagine a possibilidade. Se cria uma lei proibindo os pais de levar os seus filhos para a igreja. Como é que é o casal? Um fica em casa tomando conta da criança porque não pode levar, e o outro vai para o culto lá, ou fica trocando. Como é que é? Absurdo, né, irmão? Ou seja, estão tentando tocar. Só que é interessante, né? Porque não se fala em nenhum momento das crianças que estão sendo doutrinadas, por exemplo, no ensino do islamismo. Não fala sobre pais islâmicos levar seu filho para a mesquita. Em relação aos muçulmanos, eles não tocam, eles não mexem. Na verdade, é o cristianismo, irmãos, que incomoda o inferno. Estão tentando tocar a nossa fé. E se você é profeta de Deus, você vai declarar a vontade de Deus, amém, querido? Você não vai compactuar com esse mundo que jaz no maligno. Então, sem profecia, sem a palavra de Deus, se a palavra de Deus não for ministrada, o povo se corrompe, perece, se desvia. Se a palavra de Deus não estiver no teu coração, querido, mais cedo ou mais tarde, a sua frequência na igreja, o fato de você achar a igreja bacaninha, legalzinho, legal para ir, um lugar para ir domingo à noite, isso vai te enjoar. Chega um momento que você enjoa, você vai abraçar o mundo, porque você não nasceu de novo, você não tomou uma decisão de abraçar a fé no Deus vivo, no Cristo vivo, de ser profeta de Deus, porta-voz de Deus. Se não houver profecia, se não houver ministração da palavra, se a palavra de Deus não sair da tua boca e não estiver no teu coração, chegará um momento que você se corrompe, você não suporta, irmãos, porque a jornada é espiritual, amém, querido? Quando você frequenta a igreja, quando você diz que é crente, você não está dizendo que está fazendo um curso na faculdade, você não está dizendo que frequenta a associação dos moradores, você não está dizendo isso. Você assumiu, fez uma aliança com Jesus Cristo, com Deus vivo. Você simplesmente está dizendo, Satanás, agora eu tenho uma aliança com o Filho do Homem. Você compra uma briga com o inferno, irmão, porque você abraçou a fé no Filho de Deus. Percebe isso, irmão? Deus está te chamando para ser um porta-voz, para proclamar a palavra de Deus e vivê-la. Abra sua Bíblia em Tiago 4. Como se comportam os perturbadores? Elias estava perturbando, estava incomodando o perverso rei Acabe. Quando é que nós nos tornamos perturbadores? Tiago 4, versículo 4. Tiago 4, versículo 4, você achou? Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo. Olha só, irmãos. Não compreendeis que a amizade, você sabia? Preparando essa mensagem aqui, eu fui descobrir isso. A palavra amizade só aparece em todo o Novo Testamento, só aqui. A palavra amizade vem do termo grego filia e traz algumas conotações. Ela descreve o amor no sentido de uma forte ligação emocional.
Vejam o que Tiago está dizendo, irmãos. Se o crente é amigo do mundo, você tem mais prazer de ficar do lado dos mundanos do que com o povo de Deus? A pergunta que eu faço para você nessa noite, meu irmão, você que é tão ausente aos cultos, não estou falando de casos de pessoas que estão doentes ou estão trabalhando, amém, irmão? Você que não vem aos cultos é ausente porque quer mesmo, afim. A pergunta é: seu prazer maior é estar do lado de pessoas que são amigas do mundo? Ou seu prazer maior é estar na casa de Deus? Como Davi dizia, eu amo estar na casa de Deus. Tem prazer de estar com o povo de Deus, de andar com os santos, com os crentes, meu irmão. Olha só, amizade, palavra que descreve um amor, um laço, uma ligação muito forte com o mundo. Você vem à igreja, mas você tem laços que o prendem. Você tem prazer nas coisas do mundo. Você sabe que as coisas estão acontecendo. O povo de Deus está se reunindo. O povo de Deus está orando. O povo de Deus está participando, está no congresso, está orando. E você vivendo a sua vida apaticamente, friamente. Querido, em nome de Jesus, Deus quer que você seja um crente fervoroso, meu irmão. Deus quer olhar para você e ver um crente fervoroso, um crente que esteja vivendo a fé, meu querido. Amigo do mundo, isso é muito forte, irmão. Tiago vai dizer: olha, você que é amigo do mundo, você está com laços, está ligado ao mundo, tem laços emotivos, as suas emoções estão ligadas ao mundo ainda. Você é um inimigo de Deus. Olha, irmão, que isso? Palavra forte, né, irmão? É uma palavra confrontadora. É uma palavra para que aqueles que acham que são crentes buscarem o Senhor, se voltarem para Deus, bradar como o profeta Oséias: volta, ó Israel. Voltar para onde, meu irmão? Pastor, já sou crente, pastor. Você não vê minhas postagens no Facebook? Sou crente, pastor. Pois é, né? O profeta Oséias disse isso para um povo que achava que era crente: volta, se volte para mim. O tempo está findando. Tu tem prazer de andar mais com incrédulo, com ímpio, do que com o povo de Deus? Cuidado, meu irmão, muito cuidado. Porque pessoas que não têm prazer de estar com o povo de Deus passarão a eternidade bem distante de Deus. Você entende? Por que existe o inferno? Pastor, eu acredito em Deus e no diabo, mas eu acredito na existência do inferno. O inferno existe, irmão. Existe. Jesus vai dizer em Mateus 25, capítulo 25, verso 41, que o inferno foi preparado para o diabo e seus demônios. Só que tem pessoas que querem viver tão distante de Deus que vão para lá. Elas vivem a vida tão independentes de Deus que elas, quando partirem desta, não sei se é para pior, elas vão passar a eternidade no inferno. Pastor, mas eu sou crente, pastor, pelo amor de Deus, me dá uma esperança. A esperança é se voltar para Deus e viver a fé de verdade. Essa é a esperança, essa é a palavra para o povo de Deus. Ser perturbador. Estamos incomodando a quem? Elias incomodou o rei Acabe. A quem estamos perturbando? Você incomoda alguém? Digo incomodar pelo fato de você ser fiel a Jesus. Não é incomodar porque você é antipático, incomodar porque você é um chato de galocha. Não é isso que eu falo, não. É incomodar porque você serve a Deus. A pessoa vê o Espírito Santo na tua vida. Você incomoda alguém por conta disso? Acho que não, pastor. Pois é, volta-se para Deus e torna-se um perturbador, uma pessoa que incomoda. Incomoda porque é cheio do Espírito Santo. Incomoda porque é fervoroso, porque é fervoroso com o Senhor, é porta-voz, é profeta de Deus. Vive a palavra dele não está na tua boca só quando lhe é conveniente. Não, a palavra de Deus está no teu coração em todo o tempo. Quem está entendendo? Eu sei que não é uma palavra para você dizer amém toda hora, nem aleluia. Eu sei. Mas é para você se despertar, amém, cara? É para você se despertar. A amizade com o mundo, presta atenção, irmão. A amizade com o mundo vai te tirar da presença de Deus. Presta atenção, querido. Aquele que é amigo do mundo, você tem prazer de estar com o incrédulo. Suas fotos, a maioria de
começa a andar junto com ímpio, você está compactuando com seus pecados. Não, pastor, estou ganhando a alma para Jesus. Não está, não me engana não, irmão. Nasci ontem não. Me converti ontem não. Já tem um tempinho. Vi muita gente dizer isso, querido. Seja amigo do Senhor, tenha prazer de estar na casa de Deus, tenha prazer de comungar com os santos de Deus. Eu tenho que ter prazer de estar do lado dos servos de Deus. Não é de pessoa ímpia. Ímpio você convive porque tem que conviver no trabalho e procura dar testemunho para ganhar para Jesus. Não seja amigo do mundo, amém, Cristo? Mateus capítulo 5. Como se comporta o perturbador? Repita comigo, ele é radical. Olha que Jesus mandando a gente ter uma atitude radical. Mateus capítulo 5, verso 27. Mateus 5, 27. Você achou? Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Até aí. Jesus está dizendo o que aqui, irmão? Será que Jesus está nos estimulando a automutilação? Ih, pequei, olhei com más intenções para uma mulher que não é minha esposa. Pequei. Jesus disse para arrancar o olho. Caramba, como é que eu arranco o olho? Deixa eu ver se tem uma chave de fenda aqui. Meu Deus, uma tampa de caneta não dá. Tem que ser algo rápido, entendeu? Para não sentir muita dor. Não tem nada, isso aqui é um soco, isso aqui. Como é que Jesus está ensinando isso? Jesus está ensinando a automutilação? Não! Jesus está usando aqui uma metáfora, uma hipérbole. Ele está dizendo que a nossa postura contra o pecado tem que ser o quê? Radical. Porque o problema do pecado não está no olho, não está no membro. Está onde? Está no coração. Então, se o problema está no coração, se alguém tentasse levar isso aqui, entender isso aqui literalmente, ele poderia pensar assim: bem, o sujeito sem o olho, ele não comete adultério, não comete luxúria. Será que uma pessoa cega não consegue pecar, irmão? Um cego consegue cometer luxúria, se fornicar, prostituir, sim ou não? Sim. Então Jesus usa uma metáfora aqui para ensinar uma postura radical. O crente precisa tomar posições radicais. Se você sabe que determinada amizade está fazendo você pecar, irmão, é momento de dizer assim: ó, poxa, gosto muito de você. Seja sincero, seja autêntico. Gosto muito de você. Você quer ir para a igreja comigo? Não, não querei. Sou teu amigo, mas não queria ir para a tua igreja. Pois é. Então, olha, amizade, ó. O que mais importante é o meu Senhor. Ele é o verdadeiro amigo. A pessoa te leva a pecar. Ela não quer nada com Jesus. Você está evangelizando ela há anos. Ela nunca veio para a igreja, te dá a mínima. Mas quer a tua companhia. Ela nem tem consciência de que está sendo usada pelo inimigo para te afastar da fé. Ela nem sabe, está sendo usado pelo diabo para te enfraquecer. Às vezes você está dando ali: não, pastor, vou ganhar essa alma, mas você está te prejudicando, você está enfraquecendo na fé por conta de uma má companhia. Radical, corta, sai fora. A postura precisa ser radical. Eu não sei se você viu aquele filme Prova de Fogo. Você viu? Você lembra do personagem, do Caleb? Quem viu esse filme, Prova de Fogo? Todo mundo viu, né? Filmaço, né? Qual era o problema dele? Um dos problemas dele com a esposa dele. Qual era o problema dele? Pornografia. Qual foi a atitude radical? Como é que ele arrancou o olho? Ele pegou um taco de beisebol, ó. E aquele vizinho dele, Caleb,
Eles ainda achavam que ele é meio zureta, né? Só vem tomando umas atitudes estranhas. Posição radical, atitude radical. É isso que Jesus está falando, de arrancar olho. É melhor entrar no reino dos céus cego do que ir para o inferno com os 2 olhos enxergando. Você está entendendo, irmão? Posição radical. Anda com alguém que te leva a pecar, para de andar hoje em nome de Jesus. Você frequenta lugares que faz você pecar todo dia, que faz você desagradar o teu Senhor todos os dias, pare de andar a partir de hoje em nome de Jesus. Você entra em sites que te levam ao pecado todo dia, pare de entrar nesse site em nome de Jesus. Para algumas pessoas, ela vai ter que tomar uma atitude mais radical ainda. Tem pessoas que só vai conseguir parar de fazer algumas coisas tirando a internet da casa dela. Você está entendendo? Porque não vai adiantar ela tentar se disciplinar. Ela tem disposição dela no celular. Ela entra em sites de bate-papo. Irmão, o que está acontecendo no meio evangélico, tu não tem noção. De maridos traindo esposas em sites de bate-papo. Você não tem noção. Homens dentro da igreja, homens com cargos de liderança. Em nome de Jesus, tome cuidado. Não, pastor, meu marido é crente, ele vai para a igreja todo domingo comigo. Eu, de Deus, eu nem olho, o celular dele está bloqueado, pastor. Nem sei por que ele bloqueia, mas eu confio nele plenamente. Vai, minha irmã, vai ser enganada. Me engana que eu gosto. Tem nada a ver, meu irmão. O demônio é o primeiro a chegar na igreja antes de você, se você quer saber. Demônios do templo, antes de você chegar aqui atrasado, esbaforido. Todo domingo chega atrasado, eu não suporto mais. Todo domingo. Antes de você chegar aqui, o diabo já chegou, já sentou aqui, irmão. Então entrar na igreja, qualquer um entra. Presta atenção, minha irmã. Qualquer um entra na igreja. Você está entendendo? Aí confia, só que o cara vem na igreja. Será? Não cuida do cara, não ora por ele. Estou lendo um livro do pastor Augusto Nicodemos, um pastor conhecido, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele fala nesse livro que ele atendeu uma pessoa, um homem casado, 5 anos convertido, 5 anos na igreja, casado, 2 filhas. Só que ele, outrora, antes de se converter, ele vivia na prática do homossexualismo. Era gay. Ele se converte, deixa a prática, casa-se, tem 2 filhos. Só que ele procura o pastor dele para dizer o seguinte: pastor, estou sendo tentado novamente, continuo sentindo atração por outro homem. Graças a Deus que ele procurou o pastor dele. Graças a Deus que ele compartilhou isso com a esposa. E deve ser muito duro, meu irmão, para uma mulher crente ouvir uma tragédia dessa. Olha só, eu estou contigo aqui, vim para a igreja todo dia, mas tem uns caras lá na igreja que são uma graça. Tem coragem, meu irmão? Que coragem você tem, né? Eu digo, você está preparada? Essa é a pergunta, né? Você tem essa estrutura para ouvir um negócio desse? Você é crente? Graças a Deus ele procurou ajuda. O pastor Augusto Nicodemos trouxe uma palavra pastoral, escreveu uma carta para ele, dizendo que algumas pessoas que viveram no adultério, no homossexualismo, nas drogas, algumas têm assim uma conversão radical, uma conversão na qual ele consegue se libertar. O camarada era gay, era adúltero, vivia nas drogas. Ele explica isso, eu achei interessante. E a pessoa consegue nunca mais sentir desejo. Só que tem outras pessoas que não. Algumas pessoas vão lutar contra essa inclinação até Jesus voltar. Ela está na igreja, mas ela ainda olha um camarada bonito, homem, e lembra daquele tempo que se sentia atraído por rapazes. Então é uma tentação, é algo que ele precisa dominar, precisa se submeter ao Espírito Santo, precisa orar, precisa andar em espírito para não ceder. Então, graças a Deus que esse rapaz contou para a esposa, porque a esposa o quê? Está o quê? Na atividade, está vigiando, está cuidando dele, está olhando o celular, o computador, você está em bate-papo, chat, bate-papo, sala de gays, entendeu? Então, irmãos, o pecado é real. E nós temos que ser perturbadores, precisamos rejeitar.
Precisamos ser radicais. O que é que está te impedindo de ter comunhão com Deus? É tempo de arrancar o olho, amém, meu irmão? Arranque o olho, é melhor entrar no reino dos céus cego do que ir para o inferno enxergando. Amém, igreja? Ponto 4. Qual é a posição do perturbador? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, verso 12. Qual é a posição, a postura dos crentes semelhantes ao profeta Elias, que perturba esse sistema? Repita comigo assim: o perturbador não é relativista. Ele de fato, de verdade, não escolhe várias posturas, várias posições. Atos 4,12 é um texto muito conhecido. Vai dizer o seguinte, Atos 4,12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe, repita comigo, nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha só, o apóstolo Pedro, que está pregando aqui, ele vai dizer: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Irmãos, o crente precisa assumir a postura de que só Jesus salva, não há nenhum outro nome. A pessoa pode chegar para você e dizer: olha, eu sou budista, eu sou uma pessoa que eu creio que eu vou ser salvo, eu creio em viver a eternidade no céu. Não é verdade? Aí você vai dizer: sim, é verdade. Não há relativismo. Os crentes sim são exclusivistas. Não há nenhum outro nome. Não é o nome de Maomé, não é Buda, não é Allan Kardec, nenhum outro grande líder religioso que morreu na cruz. Só foi Jesus, amém, irmão? O cristianismo é exclusivista. O cristianismo é único de fato, de verdade. Não há nenhuma outra religião. Até mesmo o nome de Moisés não pode salvar ninguém, amém, querido? Pastor, será que o judeu, aquele que pratica o judaísmo, será salvo? Você sabe que o judeu, ele não aceita Jesus como Deus, como Salvador, rejeita o Novo Testamento como palavra inspirada. Ele só acredita na lei de Moisés, só no Antigo Testamento. Será que um judeu praticante ortodoxo, pastor, será que esse judeu, ele é salvo sem aceitar Jesus como Salvador? Só crendo nos escritos de Moisés? Não. Pastor, é só isso mesmo? A resposta é essa? Não? Não. A Bíblia vai dizer, João que vai dizer isso no capítulo 1, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei de Moisés, nem Moisés pode salvar. Não é Kardec, não é Buda, não é Maomé. O perturbador, ele diz que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho minha fé. Olha, não é cada um no seu quadrado. Mas eu sou espiritualista, eu creio em doentes. Você já viu alguns carros assim com adesivos atrás? Eu creio em doentes. Quem já viu já? Por que não bota eu creio em Papai Noel? Hã? Já vi isso, irmão? Eu creio em doentes. Meu Deus, demônios. Se você quer saber, ela deveria colocar: eu creio no Filho de Deus para a salvação eterna. Eu creio em doentes. Existem pessoas, eu creio, pastor, nos OVNIs, objetos voadores não identificados, nos extraterrestres. Pastor, eu estou em contato, estou tentando entrar em contato para ser abduzido. O meu sonho é encontrar aqueles seres com olhos grandes, né? Eu quero entrar numa nave mãe, pastor. A nave mãe, cuidado, vá para o hospício com a nave mãe. Cuidado, irmão. Vou te levar para o hospício, lá para o Pinel. Aí tá entrando no hospício, eu tô entrando na nave mãe. Nave mãe? Tem pessoas que fazem disso uma religião, você sabia? Ela crê piamente, ela está na expectativa, vai para os montes, para a luneta, tentando entrar em contatos imediatos do 3º grau.
Porque o contato no primeiro grau é só ver o disco voador. O segundo grau é conversar com os seres alienígenas. E o terceiro grau é ser abduzido. Manter um caso de amor com alguns seres. O quê? Tem história, meu irmão? O quê? Irmão, tu não sabe. Tem louco para tudo. É a religião dele. Ele crê nos OVNIs. O Deus dele são os seres extraterrestres. Nenhum outro nome é dado debaixo da terra pelo qual importa que sejamos salvos. Só no nome de Jesus. Podem acusar o cristianismo de ser uma religião exclusivista? Ok, que acusa. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele disse que eu sou um dos caminhos. Ele não disse: olha, se vocês quiserem me seguir, legal, mas se quiserem seguir Buda, Maomé, está tranquilo também. Não. O cristianismo é a religião, o verdadeiro cristianismo, amém, queridos? Que existe cristianismo corrompido. E não é só a igreja católica, idólatra, romana. Não. Muitas igrejas evangélicas também se corromperam. O cristianismo é corrompido. Hoje de manhã estávamos pregando sobre Saul. E o profeta Samuel, estava dizendo para a igreja, o profeta Samuel, lemos um texto, onde o profeta Samuel vai dizer que o Senhor havia rejeitado a Saul, porque ele praticou o pecado da rebelião, que é semelhante ao pecado da feitiçaria. E disse: você, Saul, tornou-se obstinado, teimoso. E o teu pecado é de idolatria. Aí eu perguntei para a igreja de manhã: irmãos, em qual momento você viu Saul se prostrando diante de uma imagem, diante de um ídolo? Você viu? Igreja, não. De fato, nós não temos essa narrativa. Em nenhum momento Saul se prostra diante de uma imagem. Que ídolo? Então por que Deus acusa ele de idolatria? Por quê? Porque ele resolveu fazer somente as suas vontades. Ele tornou-se um idólatra de si mesmo. Então quando o crente quer viver fazendo a sua vontade, ele é idólatra. Deus chama ele, compara ele da mesma forma como aquela pessoa que se prostra diante de Aparecida no dia 12 de outubro, lá em Basílica de Aparecida. Deus vê esse evangélico que vive fazendo as suas próprias vontades da mesma maneira que vê aquele indivíduo que sobe a escadaria da Penha, 365 graus da igreja da Penha, de joelhos pagando promessa. É a mesma coisa. Você está entendendo isso, irmão? Idólatra. Tem a si mesmo como seu ídolo. Idolatra as suas vontades. Nenhum outro, irmãos. O perturbador, aquele que rejeita o sistema do mundo, ele não é relativista. Ele tem Jesus como o único caminho. Amém, irmão? Quinto, Provérbios. Voltemos para Provérbios, capítulo 8. O perturbador, repita comigo assim: não abre mão da verdade. Provérbios 8, 7. Você achou? Diz a palavra de Deus: porque a minha boca proclamará a... Vamos repetir todos juntos? Porque a minha boca proclamará a verdade. Amém, queridos? O perturbador, aquele que quer fazer a vontade de Deus, o fiel, ele não abre mão da verdade. A única verdade revelada ao mundo é a Bíblia Sagrada. Amém, igreja? Palavra de Deus. Somente, vou dizer para você, somente as Escrituras pode fixar um padrão de moralidade da sociedade. Amém, igreja? Somente a palavra de Deus. Por que a ONU está preocupada com crianças que recebem ensino religioso? Por quê? Porque ela sabe que se a criança não tiver orientação espiritual, querido, está perdido. Então ela prefere que o jovem, o adolescente, comece a fumar maconha com 10 anos. A ONU prefere que a criança, que o jovem, se torne um viciado, um cracudo com 12, 13 anos de idade. Isso que ela quer. Ela diz que é uma violação dos direitos humanos ensinar a Bíblia, ensinar o cristianismo. E a Bíblia vai dizer: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela chegar à idade adulta, avançada, velhice, ela não se desvie desse caminho. Querida, você que é pai, você que é mãe,
Você precisa todo dia, é um trabalho árduo, você precisa todo dia. Ele vai te chamar de chato, de fanático, todo dia, mãe, todo dia esse negócio de orar, de ler a Bíblia comigo, não, todo dia. Até muitos ímpios têm a consciência de que a igreja é um lugar aonde os nossos filhos receberão um verdadeiro ensino. Aquele Ratinho, né, o apresentador Ratinho, ele já falou várias vezes o problema dele. Ele fala assim, olha, eu achei interessante, ele falou, olha pra cá e fala, você que é mãe, você não quer que seu filho se torne marginal, leva pra igreja. Ele não vai, né? Leva pra igreja. Teu filho tem que ir pra igreja. Manda teu filho pra igreja, leva pra igreja. A igreja é o melhor caminho. Você pode chegar agora em qualquer boca de fumo, 20, 30 homens com um fuzil AK, e você pergunta assim, querido, você sabe que o melhor caminho é Jesus e a igreja, né? Ele vai dizer, é verdade, eu estou quase saindo, estou quase saindo dessa vida, de fato, eu estou querendo ir para a igreja, ainda não vai, está viciado, está preso, mas ele sabe, Satanás sabe também. Então, querido, você precisa incutir as coisas de Deus nos teus filhos, amém? Não fica com preguiça, não. Às vezes você está cansado, você chegou tarde no trabalho, poxa, vou ter que orar, vou ter que ler a Bíblia com ele, com ela, vou ter que explicar as coisas de Deus. Às vezes o teu filho pergunta alguma coisa, a gente fica com preguiça de explicar, de ensinar, esse filme, esse desenho, isso não é de Deus. Ficamos com preguiça. E o inimigo, trabalhando na mente. Então o sábio vai dizer, os meus lábios vão proclamar a verdade. Não abra mão da palavra de Deus, não abra mão da verdade, amém? A Bíblia é o padrão moral. A ONU quer destruir. A ONU, você sabe, né? Você é inteligente, você sabe que na ONU temos maçons, Illuminati, turma que serve satanista, turma que serve o diabo. Então eles querem destruir os ensinamentos judaicos cristãos. Eles sabem que esse é o melhor caminho, mas você é perturbador. Quem é perturbador, diga amém. Você precisa perturbar o mundo. Você não pode abrir mão da verdade, porque a minha boca vai proclamar a verdade de Deus, e a verdade é a palavra revelada. Qual é o seu padrão de moral? Se alguém te perguntar lá na faculdade, lá no seu trabalho, qual é o teu padrão? Qual é a tua regra de fé, de vida? O que você diz? Eu recebi os padrões morais do meu pai, recebi bons ensinamentos da minha mamãe. Querida, tua mãe, a nossa mãe, o nosso pai pode ter sido pessoas muito bacanas, ou são pessoas bacanas, mas se o padrão moral dela não for a Bíblia, lamento. O teu padrão precisa ser a palavra de Deus, querido. Você entende, irmão? O teu padrão tem que ser a palavra do Senhor. Minha mãe, ela não é crente. Quando eu morava lá, ela me deu um conselho: meu filho, faça um gato aqui na sua luz. Minha mãe, faça um gato. Ela tinha um gato lá na casa dela, lá no relógio. E a gente chegava, a gente ouvia o gato trabalhando. Eu nunca vi um negócio desse. O gato que fizeram lá no relógio dela ficava assim, agora. Isso não é um gato, cara. Isso é um tiro de bengala. Aí quando a eletricista foi lá oferecer para a vizinhança toda um gato, né, por causa do calor, para economizar no ar-condicionado, e ela foi lá em cima e me falou: aí, o eletricista tá aí, quer fazer o negocinho? Eu falei: não pedi esse negócio à senhora, não vou fazer. Meu irmão dormia um calor, Jesus, porque ficava conta cara, né, de luz, ligar todos no ar. E eu dormi um calor, sofria. Eu falei: não, obrigado, não quero não. Se eu fosse seguir o padrão moral da minha mãe, eu ia roubar a light. Você entendeu? Agora uma questão que eu quero colocar para os irmãos. Você, vamos supor que você seja um jovem, viva ainda com a tua mãe e com o teu pai. Você é crente, tua mãe e teu papai não é crente. Se ele disser para você: eu quero que você beba hoje, teu pai bebe, tua mãe bebe, eu quero que você beba. Você bebe? Eu quero que você fume. Experimente aí. Sou teu pai, fuma aí. E aí, jovem, você bebe, fuma, ou você é fiel ao Senhor Jesus? O que você faz? Qual é o teu padrão? Qual é o padrão moral que você vai obedecer? O padrão da Bíblia, amém, querido? Se ele se ensinar você, se seu pai, sua mãe te ensinar algo errado, você pode rejeitar. Agora, não confunda. Se ele mandar você lavar a louça, é para lavar, amém?
Você mandar você carregar as bolsas de compra é para carregar, amém? Varrer o quintal, tacar fogo no lixo, é para fazer, amém? Tem que fazer. Estou falando uma indução, uma orientação que vai atingir a tua fé. Um padrão moral distorcido, porque seu papai e sua mãe não servem ao Senhor. Eu já tive que lidar com alguns jovens assim. Um jovem onde os pais não eram crentes, né? Minha mãe quer que eu vá comprar cerveja. E aí? Eu falei, cara, nesse caso eu uso de sabedoria. Para as pessoas não acharem que você está bebendo, vai lá. Você não vai dizer, eu não vou, pai, não vou. Vai lá. Ele não está forçando você a beber? Ele não. Vá, obediência, compra lá no mercado, um negócio desse. Agora, procure ser cauteloso, né? Se você vier mostrando para todo mundo, comprei o latão de 20, né? Comprei o litrão da Antártica, comprei. A pessoa ficar mostrando, meu querido. Aí o crente, olha, já está desviado, né? Meu Deus do céu. Tá entendendo? Então, são situações éticas. São situações que o crente ele vai ter que lidar no dia a dia. E às vezes tem pastor que não fala uma coisa dessa. Não, pastor, isso é inútil, não é inútil nada. São situações que as pessoas estão vivendo nos dias de hoje e não tem uma orientação. O jovem não sabe. O padrão moral que eu tenho que seguir é da palavra de Deus. É a palavra de Deus que foi revelada com vontade de Deus para a minha vida. Então, se meu tio, se minha avó não quer servir a Deus, ela é Deus. Eu vou obedecer ao meu Senhor, amém, querido? Eu vou obedecer ao meu Deus. Que a sua boca proclame a verdade. Quer ser um perturbador desse sistema? Proclame a verdade de Deus, amém? E esse foi o quarto ponto. Foi o quinto. Sexto e último ponto, Atos 24. Voltemos para o livro de Atos. Atos 24, a partir do versículo 10, Paulo se apresenta diante do governador Félix para se defender das falsas acusações. Repita comigo assim: o perturbador confessa a Cristo. Veja o que Paulo diz aqui, irmãos. Atos 24, verso 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Olha a confissão de Paulo diante do governador, irmão. Querido, a vida de Paulo estava em risco, sim ou não? Estava preso, estava sendo acusado de amotinador, estava sendo acusado de trazer perturbação à cidade, de trazer um falso ensinamento, de contrariar a lei dos judeus, até mesmo perturbar a ordem do império. Eram muitas acusações, sua vida estava em perigo. Mas eu achei muito linda essa confissão dele. Ora, porém eu confesso-te que segundo o caminho que chamam de seita. Eu falei aqui, o cristianismo é a única fé, irmão. O cristianismo é a única fé pela qual nós podemos servir o Deus vivo, verdadeiro. Olha só, vamos ler de novo? Confesso que segundo o caminho que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. A única maneira, pastor, qual é a única maneira de servir o Criador do universo? Qual é, pastor? Servindo a Jesus Cristo, seguindo a seita do caminho.
O cristianismo no início, na igreja primitiva, era chamado de seita do caminho. Aquela turma, que turma? Aquele pessoal daquela seita do caminho. De fato, o cristianismo é o único caminho. Ele fala: eu só consigo servir a Deus através desta seita, que chama a seita do caminho. Só através dos ensinamentos do cristianismo. Ele confessou que Jesus Cristo era o único que merecia ali a lealdade, a fidelidade e a adoração dele. Confessou diante dos homens, confessou diante do governador. Irmão, será que nós temos coragem de confessar o nosso Deus diante das pessoas, diante do patrão, diante das autoridades? Temos vergonha de assumir Jesus diante da nossa parentela? Quando tem aquele encontro de família, está chegando o final de ano aí, né? Vamos ter aqueles encontros de Natal, de Ano Novo, rabanada, peru, tender, chesto, que maravilha. E a parentela ali que não serve a Deus. E aí, vai umazinho, você fica acanhado de dizer que hoje serve a Deus, pertence à seita do caminho, ou você vai compactuar e vai ficar com vergonha de assumir a fé? Você confessa Jesus diante do teu professor, esquerdopata, marxista? Você confessa Cristo diante dele? Ou tem vergonha do evangelho diante do seu professor ateu? As faculdades estão empesteadas de marxistas ateus. Nunca vi um troço desse. O aluno crente não pode nem se pronunciar. Se ele se pronunciar, meu irmão, ele vai ser bombardeado. Vão fazer uma roda, vão fuzilar ele, porque ele é crente. Vão dizer que ele é retrógrado, etc. É tempo de ser perturbador. Deus está chamando para você incomodar esse sistema corrompido, irmão. Você está incomodando a quem? Você está incomodando o mundo? Ou ninguém mexe com o que está certo? Você tem agradado todo mundo? Você tenta agradar todo mundo? Já ouviu a expressão? Ela tenta agradar gregos e troianos. Você conhece a história de Troia, né? Troianos e gregos não se davam bem, mas há pessoas que tentam agradar a ambos. Não tem como agradar a Deus e o mundo. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do sistema. Deus está chamando para ser perturbador, para viver a fé, para ser um crente fervoroso, para assumir Jesus, de não ter vergonha, de andar com a Bíblia na mão. Tem crente que esconde a Bíblia, senão vão ver que eu sou fanático. Deixa eu esconder aqui, calma aí, bota dentro da bolsa. Meu amado, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos santos anjos. Confesse a Jesus, seja um perturbador. O perturbador é quem faz a vontade de Deus. O perverso Acabe acusou Elias de ser um perturbador. O verdadeiro perturbador incomoda o inferno. Que você possa ser um perturbador, sendo fiel a Deus. Amém, queridos? Deus e Pai, a Tua palavra, Deus, fala conosco. Senhor, eu reconheço a minha incapacidade de convencer qualquer pessoa aqui, Senhor. Não tenho esse poder, mas o Teu Espírito pode todas as coisas. O Teu Espírito pode trazer despertamento aqui nessa noite. Eu creio, Pai, piamente que o Espírito Santo de Deus pode levantar aqui nesta noite perturbadores, pessoas que incomodem o sistema, pessoas que não se prostram, pessoas que não se dobram diante de Baal. Assim como Elias foi fiel, em nome de Jesus, prepara, Senhor, esta igreja para ser uma igreja fiel. Em nome de Jesus,
Senhor, talvez haja pessoas aqui, Senhor, que até hoje estavam com medo de assumir a sua fé, estavam com vergonha do Evangelho, com vergonha de se dizer evangélico, pessoas que estavam abrindo mão da verdade, pessoas que enxergavam Buda, Maomé, Jesus, Kardec como apenas grandes homens, nunca viram o Senhor como um filho de Deus, nunca o tiveram como um verdadeiro Deus. Senhor, pessoas que estão se tornando amigas do mundo. Senhor, esse meu querido, essa minha querida que frequenta a igreja, mas o prazer dela é somente andar com ímpios. Ela não tem prazer de estar com os crentes, não tem prazer de estar com os santos. Seu prazer é viver no meio de pessoas que debocham da fé, de pessoas que só vivem falando palavrão, pessoas viciadas em drogas, pessoas que só vivem para o mundo, para ir para as baladas. Senhor, e tem crente que tem prazer de andar com tais pessoas, pessoas que não querem saber do Evangelho e que estão contaminando esse querido, ou talvez essa minha irmã. Senhor, em nome de Jesus, queremos praticar essa palavra. Nós não queremos ser amigos do mundo, nós não queremos ser teus inimigos, nós não queremos ter laços emocionais, nós não queremos estar presos. Meu Deus, nós não queremos estar aliançados com o mundo, queremos ter uma aliança, meu Pai, verdadeira com o Filho de Deus, somente com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Senhor, nós não queremos nos prostrar, nós não queremos ser crentes relativistas, nós não queremos abrir mão da verdade. Como o sábio mesmo disse, os meus lábios irão proclamar a verdade. Meu Deus, ajude-nos a proclamá-la e vivê-la dia a dia, em nome de Jesus. Assim como Paulo não teve medo, Senhor, não teve medo de confessar diante do governador que ele seguia a seita do caminho. Era através de Jesus que Paulo servia ao Deus Criador dos céus e da terra. Assim como ele não teve medo, ele não temeu a morte física e ter que confessar a Cristo diante dos homens. Senhor, levanta pessoas aqui que não tenham medo de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Levanta aqui nesse lugar crentes fervorosos, meu Pai, que não compactua, que não é conivente com o sistema, meu Pai, corrompido. Queremos ser um crentes, meu Pai, queremos ser uma geração de crentes que fazem a diferença. Senhor, a geração de Paulo se foi, de João, dos apóstolos, dos crentes da primeira geração, da segunda geração se foram. Meu Pai, já partiram, não vivem mais, mas aqui nós estamos, Senhor, vivendo, meu Pai, neste mundo, e nós queremos fazer a diferença. Nós queremos, em nome de Jesus, com a nossa fé, meu Pai, dissipar as trevas, meu Pai, de alguma maneira, Senhor, ser sal do mundo, sal desta terra. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, queremos ser os crentes que orem por essa nação. Queremos ser, meu Pai, os crentes que intercedem, Senhor, pelas autoridades, crentes que defendam a fé, crentes que não abrem mão da verdade da palavra. Em nome de Jesus, Senhor, estamos vivendo tempos difíceis, Senhor. Estamos próximos, Senhor, do tempo da perseguição. Como nós iremos reagir, Senhor? Como será, Pai, quando começarem, Senhor, a trazer proibições para a igreja? Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude a nos mantermos fiéis, Pai. Nós não queremos negar a fé, nós não iremos negar a fé. Nós, meu Pai, queremos declarar para Ti nessa noite que nós permaneceremos na arca, assim como houve salvação para a família de Noé, meu irmão. Que você possa decidir permanecer na arca, que você possa se refugiar do dilúvio, do mundanismo, se refugie na arca, se refugie na casa de Deus. Procure ouvir mais a palavra de Deus. Não seja crente de Facebook, que só lê versículo bíblico em Facebook. Abra
tua Bíblia em nome de Jesus. Vai estudar a palavra de Deus. Não sejamos crentes preguiçosos. Vai ler a Bíblia em nome de Jesus. A Bíblia, nunca li todo o Novo Testamento. Quanto mais a Bíblia toda. Senhor, levanta crentes fervorosos em nome de Jesus. Crentes analfabetos biblicamente, que não conhecem a palavra. Se estiver diante de um católico, de um espírita, vai tomar uma volta, vai ser confundido porque não examina a palavra, porque não maneja bem a palavra. Nos ajude, Pai, que essa palavra, que a palavra de Deus revelada a nós, que a verdade revelada a nós, esteja no nosso coração, esteja nos nossos pensamentos, esteja no nosso dia a dia, nos orientando e nos guiando, Pai. Levanta um povo fervoroso, um povo verdadeiramente convertido, um povo quebrantado, um povo arrependido. E assim como o profeta Oséias bradou: volta, ó Israel, volta, meu irmão, ao primeiro amor, volte ao Deus verdadeiro. Que sejamos, meu Pai, em nome de Jesus, como Elias, perturbadores, Pai, do sistema que jaz no maligno. Nos abençoe de maneira rica e poderosa, no nome de Jesus. Que você possa aplaudir o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome.